Olá, vamos a mais um podcast Negócio em Destaque e hoje com a gente o Dr. Sérgio Vieira, proprietário da SV Consultoria. Tudo bom, doutor Sérgio? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo ótimo, Mário. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo. Espero que agregue valor para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Legal. Explica para a gente a trajetória da consultoria SV ou SV Consultoria e também a sua participação nela. Boa. Eu nasci em São Paulo em 83, vou fazer 41 anos agora. Cresci em Salvador, estou em Manaus desde 2010. Sou advogado de formação. Trabalhei durante os últimos 15 anos, de 2009 a 2024, num grande escritório de advocacia. Fui gestor da filial de Manaus. Saí agora em fevereiro, entreguei o negócio, deixei de fazer parte e deixei uma equipe montada de 300 pessoas no time aqui em Manaus trabalhando. E estou na fase de transição de carreira e o foco atual é assessoria e consultoria para negócios, empresas e empresários. E aí tem alguns serviços dentro das possibilidades. M&A, mercado de capitais, planejamento sucessório, mentoria pessoal e profissional de carreira, de posicionamento. Então tem toda uma construção com base no que eu vivi no negócio, que eu era sócio, e o que a gente acaba adquirindo de experiência atendendo empresas e pessoas. Então tudo é uma conexão entre pessoas, e a gente adquire experiência e conhecimento tanto na academia estudando, quanto principalmente no dia a dia vivendo e se relacionando com esses profissionais. Explica um pouquinho melhor o seu portfólio, assim, o que dá a SV Consultoria oferece, entrega aí para a sociedade. Qual é o seu portfólio? Vamos lá. Mentoria pessoal e profissional, posicionamento de carreira e posicionamento de negócio. Isso serve para qualquer segmento, comércio, serviço, indústria. Então, produto 1, serviço 1, mentorias. Serviço 2, planejamento societário e sucessório. E serviço 3 é o que a gente chama de M&A, fusões e aquisições. Empresas que querem comprar ou serem compradas ou buscar smart money, capital de mercado. Então tem 3 grandes produtos de prateleiras. E aí abaixo deles abre um guarda-chuva que é o desdobramento de cada um desses assuntos. Desses serviços, quais estão sendo mais demandados, ou seja, mais procurados pelos consumidores aqui? Felizmente os 3. Olha que legal. Apesar de estar em Manaus, eu atendo clientes do Brasil inteiro, inclusive algumas empresas e profissionais fora do país. O advento da pandemia, Mário, nos trouxe diversas consequências negativas, mas algumas positivas. A gente aprendeu a trabalhar online, a gente aprendeu a trabalhar em home office, remotamente, e essa possibilidade de estar no virtual, atendendo o Brasil inteiro, nos dá esse leque de pessoalidade. Então, as 3 frentes têm uma aceitação muito grande, porque mentoria é um conceito aberto, mas todo mundo precisa. Pode ser de uma terapia, de um aconselhamento, de um compartilhamento de opiniões. Eu brinco que pitaco a gente dá de graça, conselho a gente cobra. Sim. Então, a gente aprende, e aí você vai lembrar talvez, conselho de vó. A gente aprende no amor ou na dor. No amor, quando alguém te ensina e você aprende, executa, e na dor, quando você faz pela sua livre iniciativa e acaba errando. Então, a mentoria profissional é com base na minha carreira de prestador de serviço, poder ajudar e orientar quem está no mesmo degrau ou alguns degraus atrás. E claro que eu também tenho os meus mentores, aos quais eu me reporto quando eu preciso de auxílio. Então, a mentoria de profissional é para isso. Planejamento sucessório societário, quando eu estou em alguns eventos, é uma pergunta que a reação é interessante. Quando você pergunta num evento com 50 pessoas, quantos ali tem um CNPJ aberto? 90% ou mais levanta a mão. Quando você pergunta quem conhece as regras que estão escritas no contrato social, quase todas as mãos abaixam, se não todas. Então, planejamento sucessório também é um conceito aberto, mas inicialmente é sucessório e societário. Então, é organizar o contrato social, escrever o contrato de acordo com as regras do negócio e, naturalmente, historicamente, o contador abre com um modelo padrão. Antes era formulário. Você comprava um formulário na papelaria, preenchia e abria uma empresa. E à medida que os negócios avançam, as regras do negócio deveriam estar ou devem estar no contrato social, e não estão. Então, só de provocar esse assunto, os empresários, empreendedores, microempresários já para refletir e falar, realmente, eu não conheço meu contrato social. Então, a gente organiza esse documento, e aí tem outros passos, que é um acordo de sócios, é a criação de holding para
organização patrimonial, e vem uma série de ferramentas que dentro do assunto planejamento sucessório e societário é possível fazer. E o M&A, fusões e aquisições, é buscar empresas que queiram ser vendidas, empresas que queiram ser compradas, gente que precisa de capital, de crescimento, de expansão para escalar o próprio negócio. Então tem um mercado infinito aqui, é um oceano azul ainda a ser explorado. Além de empresário, você também é conselheiro da OAB. Qual é a pasta ou área que você atua lá como conselheiro e qual é o seu papel, a sua função que você desempenha lá? Excelente pergunta. É um trabalho pro bono, gratuito. Eu formei em 2006 em Salvador, formei na Bahia, cresci lá. Estou em Manaus desde 2010, há 15 anos em Manaus. Então, 2006 para 2024, 14 mais 14. Eu tenho 18 anos de formado. Até assustei agora. Fui ficando maior de idade como profissional. Pesou agora os 18 anos, mas com muito orgulho, tá? E o papel do conselheiro, a seccional do Amazonas, é composta por presidência, vice-presidência, toda uma diretoria e os conselheiros que atuam da porta para dentro com os assuntos de interesse da categoria. Então, qualquer procedimento que um cliente eventualmente abra contra um advogado é um dos assuntos. É apreciado pelo Tribunal de Ética e Disciplina e depois isso vai para a pauta do conselho. Então, o presidente, o vice-presidente e a diretoria se suportam dos conselheiros para tomar de decisão no dia a dia em prol da classe e em assuntos que são de interesse de todos. Então não tem uma pasta específica, é um trabalho em prol da advocacia do Amazonas. Como funciona a sua consultoria em planejamento sucessório? Isso me chamou muita atenção. Estou atento aí, quero saber o que você vai falar. Boa. Todo ser ao nascer ele recebe um CPF, cadastro de pessoa física. E no dia a dia, na lida empresarial, seja ele um empresário individual, ou microempreendedor, ou uma limitada, ou uma SA, se abre um CNPJ. O que acontece, em regra, com a grande maioria? Parte do zero, do nada, sem patrimônio nenhum, e à medida que o negócio vai avançando, compra um carro, um terreno, uma casa, uma sala comercial, faz investimento, paga dívida, fica com débito. Isso é normal para qualquer empreendedor. E o que acontece, Mário? Em regra, as pessoas, pela continuidade, pelo hábito e partindo do nada, não se preocupam com o patrimônio que vão adquirindo no curso da vida pessoal e profissional. Então, acaba tendo ainda uma confusão de pessoa física e jurídica. Mas, quando você é sócio do seu CNPJ e seu patrimônio adquirido, seu apartamento, sua casa, seu investimento está no seu CPF, tem alguns grandes riscos de todo e qualquer negócio. Vou citar dois: risco trabalhista e risco tributário. Então, os impostos e o trabalhista. Se a empresa for cobrada de alguma coisa, de algum débito trabalhista ou tributário, essa dívida vai ser cobrada do CNPJ. Se o CNPJ não pagar essa dívida, automaticamente essa dívida é redirecionada para o sócio. CPF, né? Está me acompanhando até então? Sim, tranquilo. E aí fica fácil de entender. O exemplo é o seguinte: a dificuldade de se crescer negócios e de adquirir patrimônio é brutal, todo mundo sabe disso. Aí eu te pergunto, qual a razão lógica de manter o patrimônio que foi construído a duros sangue, suor e lágrima, diretamente exposto aos riscos do negócio? Não tem nenhuma lógica isso. Então, fala-se planejamento sucessório, é um tema aberto. Fala-se em holding, é algo que precisa ser explicado. Então, o que é o planejamento sucessório? Tudo que o empresário colhe de frutos do seu negócio não é para estar exposto no CPF, porque o CPF está exposto aos riscos do negócio. Então, uma das ferramentas é o empresário ter um outro CNPJ, uma outra empresa, que seja aberta exclusivamente para ser gestora de patrimônio, detentora de bens e direitos. Por exemplo, ao invés de comprar casa, carro e fazer aplicação no CPF, o empresário retira a liquidez dele, da empresa, transfere para um outro negócio que é dele e este CNPJ faz os investimentos, as compras e cresce o patrimônio. Aí vai ficar simples na prática entender o porquê. Se a empresa tiver algum passivo e ela não pagar, vai para o CPF. E esse CPF não é para estar com 100% exposto. Todo e qualquer consultor financeiro que orienta investimento diz o seguinte: a gente tem que ter de 3 a 6 meses de liquidez do nosso custo fixo. Então, se a gente custa 5 mil por mês, ele nos diz que a gente tem que ter de 15 a 30 mil. Porque se der uma dor de barriga, você tem de onde pagar a conta.
A minha interpretação é o seguinte: tudo que for excedente a 3 a 6 meses não é para estar lá. Então, se tira de lá e se guarda em outro lugar. Benefícios disso: afasta a exposição do risco, e aí vem os desdobramentos tão positivos quanto. Quando o patrimônio está num CNPJ e esse empresário, essa pessoa morre, os herdeiros, ao invés de abrir inventário em relação àquele carro, àquela casa, àquele bem, o inventário, a sucessão vai ser sobre as cotas da empresa. Então pensa que o CNPJ é dono do todo e ele tem esposa e 2 filhos. Então são 4 pessoas, marido, mulher, 2 filhos. Na ausência do patriarca, do marido, são 3 herdeiros. Ao invés de discutirem sobre cada bem em si, cada um vai ter um percentual sobre o todo. Eles vão ser sócios e donos em condomínio. Então isso é mais barato e menos burocrático, para quem está nos ouvindo entender. É mais fácil e mais barato. Só por isso já faz sentido. Então é um somatório de afastar do risco, organizar isso, para não ter briga de herdeiros, que é raro, mas acontece muito, e é mais barato. Então, se a gente constrói, se as pessoas constroem patrimônio, por qual razão delegar para o terceiro, quem vier depois, resolver isso? Se a gente pode resolver isso enquanto a gente está à frente. Muito, muito interessante. Olha, ficou boa a explicação, né? Sim, ficou assim, com certeza, né? Eu imaginei o seguinte, por exemplo, a empresa pega um capital de giro, né, um valor aí, e aí não consegue arcar com, né, o pagamento, né, desse empréstimo de capital de giro, e aí o que vai entrar em jogo? O CPF do empresário, e vai pegar o carro dele, né, a moto dele, ou até mesmo o imóvel dele, é isso, né? Exatamente. Então, lucro, resultado financeiro do negócio, é direito de quem é sócio do negócio. Vem para o CPF. Não é prudente que fique 100% exposto no CPF, porque tem risco. Então, excelente exemplo. Pegou um empréstimo, não pagou, e crise acontece para todo mundo. Sim. Não tem nada de errado nisso. Porque no Brasil ainda tem o estigma que o empresário que quebrou, ele é uma pessoa de má fé. Não necessariamente. No mundo, empresas quebram e as pessoas não são martirizadas. No Brasil ainda tem esse estigma. Então, se construir um patrimônio veio para a pessoa física, não tem nada de ilegal disso, que fique claro, tá? São instrumentos legais de organização sucessória e societária. Então, afasta isso do risco e deixa no CPF o que faz sentido, que é a orientação do assessor de investimento de 3 a 6 meses de liquidez. Este é para estar lá. Queria que você explicasse um pouquinho mais detalhado, numa linguagem até mais fácil, o que é o hold, né? A gente escuta muito falar sobre hold familiar. Explica pra gente aí, principalmente para os nossos telespectadores aí. Eu gosto de algo que chama o seguinte, eu chamo de linguagem corintiana. Que advogado tem o estigma de falar difícil para vender facilidade. Sim. Então, a linguagem corintiana é explicada da forma que o ouvinte, todo mundo entenda. Sim. Hold é igual a CNPJ. CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como qualquer outra empresa. Então, abrir um CNPJ, e todo CNPJ tem o CNAE, que é qual Sim. função vai desempenhar. Sim. O CNAE de uma hold, para explicar, seria gestão patrimonial, traduzindo numa linguagem simplória. Então, aquele CNPJ vai ser aberto exclusivamente para ter patrimônio. Ela não vai tomar risco, não vai ter negócios de compra e venda, de nada além de gestão de patrimônio. Então, qual vai ser o custo dessa empresa? Pagar IPVA dos automóveis, pagar IPTU dos bens imóveis, pagar condomínio. Então, tem o custo da propriedade desses bens. Então, não tem um passivo tributário trabalhista, por exemplo. Então, holding é igual ao CNPJ. E, de verdade, é isso. Então, sai do CPF da pessoa física e passa a integrar o patrimônio de uma empresa. E aí fica claro para entender o seguinte, quando o dono da empresa morre, morre, fica temporariamente ausente ou permanentemente ausente, ao invés de se discutir cada item, quero aquele terreno, quero aquele apartamento, a panela de pressão é minha, a batedeira é sua, a discussão é sobre cotas da empresa. É fácil, porque já tem a regra geral no Código Civil de o que cabe para quem. Então, é muito melhor se discutir o todo e todo mundo ser dono do todo do que entrar nessa discussão de pormenores, que aí geralmente gera uma briga e um custo que é evitável. Como é que o nosso seguidor consegue ter acesso a você em termos de consultoria, em termos de mentoria e também em termos de palestras? Fala aí para o nosso seguidor que a gente pode te seguir e te encontrar. Por favor. @Vieira Sérgio no Instagram, é o canal oficial de maior utilização. Então, focalizo e centralizo lá
Lá tem as informações sobre palestras, mentorias, consultorias, e todo dia eu trago algum conteúdo focado em empreendedorismo, em conhecimento, carreira. Então, eu sou, além de advogado, eu tenho outras hard skills e outras soft skills. Então, para quem nos escuta e nos conhece agora, saiba que eu me posiciono e atuo na advocacia empresarial. Então, as verticais que o empresário precisa, direito societário, civil, consumidor, trabalhista, tributário, eu estou apto junto com o meu time a atender. E na consultoria, na SV Consultoria, em posicionamento de carreira, mentoria, curso, palestra e assessoria em planejamento sucessório e societário e fusões e aquisições. Muito bem. Qual é o legado que a sua empresa está deixando de exemplo para a sociedade? Que legado, né? Por mais que tenha pouco tempo, mas já veio com uma mentalidade até muito madura pela sua experiência. Então, Obrigado. qual é o legado principal aí que ela está deixando, né, para a sociedade? Todo legado está vinculado, a meu ver, a um propósito. O propósito é por que a gente sai de casa e o legado é o que a gente construiu até então. Então, parando hoje, fazendo um recorte no tempo e assistindo o filme, legado é o que eu fiz de 83 até 2024 e o propósito é por que eu continuo fazendo o que a gente está continuando a fazer. Eu comecei dizendo que eu nasci em São Paulo, cresci em Salvador e moro em Manaus. E me sinto, e de fato sou filho da terra, porque recebi o título de cidadão manauara e amazonense. Então, estou em casa. Então, o legado é replicar, é o dividir para multiplicar. Quando a gente compartilha tempo, conhecimento, expertise, experiência, vivência, quando a gente ajuda outras pessoas a crescerem, seja como pessoa, como empresa, isso gera um efeito cascata, o efeito borboleta, e tem vários nomes, que quando o meio que você está melhora, tudo melhora em volta. E isso é tão bom que às vezes dá até dinheiro. Quando a gente fala em serviço, é normal pensar em quanto que eu vou ganhar. E está tudo certo, tá? Não tem problema nenhum, porque trabalho social existe, deve ser feito, mas é ONG, é trabalho do terceiro setor. Prestador de serviço, a gente tem que falar, e não tem problema nenhum falar em quanto custa e qual que é a margem de lucro. Tem que estar na mesa isso. Mas isso não pode ser o único foco. Isso não pode ser, talvez, nem o principal foco. Primeiro a gente agrega valor, gera valor. Primeiro eu ajudo alguém a resolver um problema. E aí isso me gera o direito de participar desse resultado. Tem alguns legados, vou te trazer alguns importantes que eu tenho recentes. Conexão entre pessoas. A gente atende empresários. Eu conheço quem quer comprar, eu conheço quem quer vender. Tá na intermediação ali, né? Qual que é a dificuldade de apresentar essas duas pessoas? Nenhuma. É tudo, no final do dia, sobre pessoas. Só que ainda tem um ranço, um receio de querer faturar em tudo. E tem coisas que você não fatura de imediato. Você conhece o João, conhece o Pedro, eles têm potencial de fazer negócio entre eles, por que eu vou criar dificuldade disso? Então, um dos ativos, um dos legados que a consultoria e a assessoria me traz é linkar pessoas. Isso funciona tão bem que você vira uma referência para alguns assuntos. Então, quero tirar dúvidas sobre assessoria de sucessão. Falo com o Sérgio. Tenho interesse de captar dinheiro no mercado. Falo com o Sérgio. E o meu papel é ir até onde eu tenho capacidade técnica e ter a liberdade e a consciência de quando não fizer sentido, eu não tiver capacidade de atender, levantar a mão e falar, esse assunto não é comigo. Mas eu te indico, né? Quer que eu busque alguém que eu possa participar do assunto e quem a gente escolher toca esse assunto, porque você gera confiança. Relação de prestador de serviço é pessoal. Então, o legado até hoje são as relações feitas e o valor agregado entregue em cada trabalho. Até porque você mostra o comprometimento com o teu cliente. Por mais que eu não possa atuar ali com ele naquele momento, mas eu estou comprometido com ele. Eu quero que ele se dê bem na transação que ele vai estar desenvolvendo. Estava conversando com uma pessoa, caminho, quando eu estava vindo para cá, eu falei para ela o seguinte, cuidado para não trocar o propósito por uma proposta. E aí fica simples de entender agora. Se o propósito é gerar valor, se você não tiver a consciência e a liberdade e a responsabilidade de falar não tenho capacidade de executar esse assunto, e tem muito profissional que faz isso, é aceitar a proposta. Fazer uma proposta, o cliente aceita e paga, e o profissional tem a consciência que ele não vai executar aquilo com qualidade. Então, é uma relação de tiro curto, não tem longevidade isso, porque não vai entregar com qualidade ou não vai entregar.
E não tem dinheiro fácil. Dinheiro não dá em árvore. Então, depois que o profissional é pago, a outra parte que paga, ela vai cobrar o resultado. Esse resultado não vai aparecer. E aí não tem como esperar que essa relação seja de médio e longo prazo, porque não gera confiança, não tem reciprocidade, não tem entrega. Então, gerar valor é você efetivamente fazer com qualidade o que você sabe fazer e ter a responsabilidade de falar, isso não é comigo, mas eu posso te ajudar a buscar quem faça isso com qualidade. E sempre atendendo à necessidade do cliente, satisfazendo ele, né? Perfeitamente. Tem que buscar a excelência e a satisfação do cliente. Exatamente. Mas agora eu vou tirar o doutor de lado, vou perguntar de Sérgio. Sérgio, como foi a tua preparação para chegar nesse teu alto nível de conhecimento, né? Eu observei assim, quero saber isso, né? A gente também tem uma carreira, tem um mestrado e tal, mas a gente, poxa, qual foi os caminhos que o Sérgio percorreu para chegar até esse alto nível aí? Qual foi a preparação? Vou fazer 41 anos agora, Mário, eu trabalho desde os 13. Fui office boy. Talvez alguns dos ouvintes aí não saibam o que é office boy. Vai no Google, dá uma pesquisada que vai descobrir. Office boy é o que fazia na rua tudo que a gente faz na rede social, no celular e no notebook agora. Eu ia no cartório, ia no correio, ia levar documento porque não tinha e-mail, ia fazer tudo serviço de rua. Então o Sérgio é a construção de várias passagens de vida, de dificuldades, de perrengues, de sucesso. Vou te dar um exemplo que é para outro podcast. Eu já passei na infância e na adolescência por 4 despejos. Sabe o que é um despejo? Despejo, você sair despejado do seu imóvel, da sua casa, com os pais? Despejo é você morar de aluguel, inquilino, não pagar o aluguel, Sim. você inquilino, o proprietário te tira de lá com o oficial de justiça na porta. Pronto, 4. Sério, você tem orgulho de falar isso? Óbvio que não. Eu também não tenho vergonha, porque eu sou fruto das vivências. É fácil mostrar, Mário, só o sucesso. Porque Sim, sucesso vende, com certeza, né? sim. As pessoas geram curiosidade. Se ele é uma pessoa de sucesso, eu quero saber o que ele faz para ter chegado lá. É só acerto? Não. Eu errei muito mais e continuo errando. Aonde está o saldo positivo? Quando o número de acertos, talvez num número menor do que de erros, mas o resultado dos acertos, ele é cirúrgico, é estratégico. Então, vamos para a taxa de conversão de prospecção de cliente. 10 a 20% das prospecções viram cliente. Ok? Ok. Na mesma frase, a gente está dizendo o seguinte, de 80 a 90 é de nãos. Então, a rotina é muito maior de lidar com os nãos do que com os sims. Parece que é vem desde a infância, né? Não, 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 com certeza, né? E no mercado, no negócio também dessa forma, né? Então, são 8, 9 nãos para 1, 2 sims. É como a gente lida com um não a vida. E não é acreditar, a gente não pode acreditar e flutuar de achar que porque deu certo em um assunto, ou num momento, numa fase, que aquilo é eterno. Não é. Dia de muito, véspera de pouco. Dia de pouco, véspera de muito. E a virtude, acho que está no equilíbrio. Então, sou filho de uma família de classe média, que quebrou, passamos pelos despejos, e se reestabilizou, reequilibrou. Então, eu estudava no colégio particular e eu ia de ônibus. Meus amigos iam de carro. Eu fiz faculdade a pé, de ônibus. Meus amigos iam de carro. Eu comprei meu primeiro carro 2 anos depois de formado. E o que tem de errado nisso? Nada. Eu podia ficar chorando as pitangas, reclamando. Eu não tenho carro. Resmungando, né? Com muitos. Meu pai não me deu carro, minha mãe não me deu carro. Aquela inveja ruim. São playboy, filho de papai. Sim, sim. Eu não tinha. Pronto. E aí a gente entende a diferença de preço e valor. A gente sabe diferenciar as coisas. É diferente de saber quanto custa. Saber quanto custa todo mundo sabe. Mas saber o valor das coisas é diferente. Com certeza. E o que é necessário, o que é luxo, o que é supérfluo, o que é investimento e tal. Então, eu sou fruto desses 41 menos 13, não sei fazer conta tão bem, senão deve dar 27, 28 anos de carreira. E de 2002 a 2006 eu cursei Direito. Então, meu posicionamento profissional remonta aos meus 13 anos, mas o somatório é essa vivência prática de skin the game no dia a dia, na lida diária, com relacionamento, com humildade. Mesmo você sabendo muito de alguma coisa, a gente não pode se posicionar como professor de Deus. O risco começa a ficar maior quando a gente perde o medo, perde o receio, não se preocupa mais em ter conhecimento continuado. Então, o Sérgio é fruto disso. E o saldo tem sido positivo. Eu tiro 2 exemplos fantásticos disso, do que você falou.
O primeiro, no caso, é em relação à vitória e derrota. Muitas vezes você na vitória não dá tanto valor, conseguir aquilo, mas na derrota faz o ser humano refletir por que Na errou. tristeza, né? Na No tristeza e luto. tal, né? Ele vai lá e pensa dessa forma. Sim. E também a construção dos seus valores pessoais, né? Você ralou, pensou lá de baixo, por 13 anos, quem é que começa hoje a trabalhar com 13 anos? Né? Um pai e uma mãe não quer É colocar um até mal filho... visto, né? É até mal visto, com certeza. E daí, né, a sua percepção de valor, valorizar as coisas, o que conquistou, parabéns, é isso aí. Obrigado. E aí eu venho te perguntar mais uma coisa. Qual mensagem motivacional você pode deixar aqui no nosso podcast para aquela pessoa que quer começar a empreender, quer começar a estudar, entrar numa vida acadêmica no direito ou na área da administração, em qualquer área? Vamos lá, eu sou muito de praticidade com as coisas, tá? A gente ouve muito falar de inovação, empreendedorismo, disrupção e tal. Eu sou da linha do básico bem feito. Faço o básico bem feito. O que é o faço o básico bem feito? Ao invés de ficar no mundo das ideias, planejando, pensando, quando eu tiver um produto bom, um serviço bom, quando tiver validado, a gente fica esperando, as pessoas ficam esperando o mundo ideal e não existe, tá? Então coloque em práticas. Isso é aula de física lá do primeiro grau. O que está em movimento tem a tendência de continuar em movimento, o que está parado tem a tendência de continuar parado. Estático. E eu acho que foi o máximo que eu aprendi de física também, que é a inércia. Mas isso serve para tudo. Então se coloque em movimento. Vai dar certo de início? Não, não vai. Vai ser fácil? Não, não vai. Mas a tendência é que você estiver em movimento, você continuar em movimento. Então, o primeiro conselho é levanta a bunda do sofá. Pronto. Não sei se para você ou para quem está nos ouvindo chove dinheiro. Para mim não chove. Nem Se pra chover, e se chover, eu capaz de eu estar dormindo. Então, saia dessa zona de conforto, porque é cômodo, mas a culpa não é do mercado, a culpa não é da inteligência artificial, a culpa não é da concorrência, a culpa é nossa. Porque enquanto a gente não faz o que precisa ser feito, alguém está fazendo. E rede social também gera uma ansiedade. A gente abre a rede social, está todo mundo, tem muita gente com carro de luxo, com viagem internacional, tá, tudo uma que a gente chamava de família de margarina, né, com um cenário perfeito. Isso não é real, ou não é real para a grande maioria, é uma exceção. Ao invés de ficar consumindo conteúdo inútil, levanta a bunda do sofá e faz. Não sei fazer, pergunta para quem sabe. Todo mundo tem uma pessoa próxima, um empresário com proximidade, alguém de relacionamento, vai lá e pergunta qual que é a dificuldade. Antes era Barça, né? Tipo, as famílias que tinham Barça, ou o vizinho tinha Barça, ia lá estudar. Pergunta, o que é que você me aconselha a fazer? Por onde eu começo? Não se sinta também, não, eu vou me humilhar, vai ficar ruim, pedir conselho. Não, não. Se alguém já deu alguns passos na sua frente, qual que é a dificuldade de pedir o conselho? Então, saia da posição de conforto, busque gente que já tenha feito algo tangível, cuidado com fumaça e faça. E aprenda a lidar com não. Isso é resiliência. Pronto, a explicação de resiliência conceituada agora. É como conviver com o desgaste necessário para que alguma hora você apareça como tivesse aparecido do nada. Também nada do nada. Mas é a insistência e a lida com a dificuldade da construção do dia a dia. Bom, vamos às nossas considerações finais, né? Primeiramente, vamos aos agradecimentos. Agradecimento a Deus, que está sendo possível realizar esse sonho desse projeto. Agradeço também a minha família, que acredita nessa empreitada juntamente comigo. Agradeço a minha equipe, né, todos que não param de trabalhar incansavelmente. Por trás dessas câmeras acontece tanta coisa que um dia eu vou tentar mostrar isso para vocês. E agradeço também ao nosso parceiro aqui, o Tropical Executivo, na pessoa do Dr. Felipe Lopes, que nos cede esse espaço. Vamos ter nossas promoções aqui do hotel. E é isso. E agradeço também ao Dr. Sérgio Vieira, que nos concedeu essa entrevista aqui no podcast. Suas considerações finais. Obrigado, parabéns pelo projeto. Quem quiser acompanhar mais minhas redes sociais, Vieira Sérgio, produção de conteúdo de excelente nível, Vencer NED. Vencer Nerd, é isso aí, o nosso então, canal. Vencer Nerd. Olha aí, Vencer Nerd. Chama. Vencer Nerd, é isso aí. Acompanhem, sigam, compartilhem e conte conosco. Muito bem. Esse podcast tem como finalidade não só fazer network, mas também compartilhar informações sobre negócios, inovações, tecnologia, direito empresarial, né?
logística, enfim, é tudo. Tudo que gira em torno de negócio, vem Sened, que você vai encontrar aqui no nosso podcast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.